Quem sabe não estejamos nos esforçando demais e nas nossas próprias forças. Ainda não aprendemos a depender de Deus, ainda não entendemos como depender de Deus. E aí a sociedade, a cultura nos estimula nós nos esforçarmos cada vez mais. Porque não é uma cultura de dependência de Deus, é uma cultura de independência, de autossuficiência. Eu não sei se você concorda comigo, mas se você observar bem a sua volta, você vai ver que é muito por aí. Nós vemos pessoas que não se aceitam como elas são, que muitas vezes, não que eu seja contra, sabe? Se você tem condição, se você quer melhorar alguma coisa no seu corpo, se é possível, eu oraria antes, pediria, faria o propósito com Deus para eu ter segurança sobre o que eu vou fazer. Mas nós vemos na própria rede e na mídia pessoas que até morrem devido a tantos procedimentos arriscados, coisas que são até desnecessárias. Então isso aí é viver na própria força, sabe? E quando eu me aceito, quando eu me amo, sabe? Eu não vou me esforçar tanto para que a minha aparência, para que a minha posição, tudo isso seja mais importante do que a minha essência, daquilo que Deus me deu, tal como Ele me fez. E aí nós temos um personagem bíblico, né, real, Pedro. Ele tinha pescado a noite toda e ele não pescou nada. Ele tinha tentado com as próprias forças. E ele disse para o mestre, mas eu não pesquei nada, eu estou a noite toda pescando. E Jesus disse, volta Pedro, joga daquele lado do barco. E ele jogou e ele teve uma pesca maravilhosa. Inclusive isso aí está como título na Bíblia, né? Pelo menos na minha Bíblia, a pesca maravilhosa. Então, ele sob a orientação de Jesus. Ainda que Pedro tenha fracassado no primeiro momento, nós podemos refletir, né, inferir aí que ele poderia estar fazendo na própria força, do jeito dele. E aí quando ele foi novamente, né, ele foi na obediência, sabe? Todas as evidências mostravam que tinha peixe ali. Mas Jesus falou, vá Pedro, lance a rede daquele lado. E aí nós podemos trazer para as nossas próprias vidas. Quantas coisas nós temos feito tão somente nos nossos próprios esforços, com a nossa própria direção. E quando Deus, o Espírito Santo, nós pedimos a Ele a direção, nós pedimos a Ele a maneira de fazer, sabe, que vai nos abençoar. Acontece, um milagre acontece. E esse milagre é para todo mundo, para quem quer obedecer, sabe? A partir do momento que nós fazemos as coisas direcionadas por Deus, pedindo a Ele sabedoria, pedindo a Ele, fazendo na dependência dEle mesmo e fazendo também com motivos amorosos, motivos santos, nós vamos ser bem-sucedidos. Eu não sei qual vai ser o motivo santo, qual vai ser a motivação real, mas eu realmente acredito que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, na nossa vida foi feita para glorificar a Deus, em todos os sentidos, em todo o tempo. Mas é muito fácil nós nos desviarmos, sabe? Se nós não estivermos focados, se nós não estivermos vigilantes, essa direção pode ser perdida, essa motivação pode estar errada. E o único capaz de nos guiar, capaz de ver além, lá na frente, é Deus. As ofertas são muito grandes. Esses dias atrás, eu querendo aprender mais, né? Porque eu já falei para vocês que eu gosto muito dessa área de neurociências, psicanálise e tudo isso. E eu procurando aperfeiçoar cada vez mais. E aí eu fui me inscrever num determinado curso. E é muito comum nas plataformas, nesses cursos, eles lançam lá tipo vamos dizer, uma isca. E te levam para um curso mais aprofundado. E aí uma promessa muito boa. E aí naquele momento eu falei, pensa, o que você quer de fato para a sua vida? Sabe, porque o convite, sabe, a promessa era muito boa, né, ganhos. E aí eu tive que parar, orar, perguntar para Deus. E por incrível que pareça, Deus até no primeiro momento, o propósito que eu fiz com Ele ali, para saber, Ele tinha me permitido. Mas ainda assim, sabe, Ele me permitiu. E eu até questionei Ele depois, papai, por que você me permitiu?
porque eu permiti. Mas aí eu fui, parei, respirei fundo, descansei, procurei dormir e fiquei pensando, peraí, mas eu já tinha conversado com Deus. Eu já tinha, sabe, feito determinados propósitos, determinadas direções que Ele tinha me dado. Eu já estava indo num caminho de me desviar. E Ele ia permitir, porque às vezes Ele permite. Sabe, quando nós ainda não aprendemos determinadas coisas, Ele nos permite voltarmos nos mesmos lugares. Nossa, olha aquele povo que saiu lá do deserto. Eles sabiam qual era o propósito de Deus, eles sabiam da promessa, mas ainda assim, eles rodaram 40 anos e não entraram na terra prometida. Então, como eu disse para vocês, é muito fácil. Se nós não pararmos, não respirarmos fundo, não observarmos bem o momento que nós estamos vivendo, as promessas que nos são oferecidas, sabe? O que de fato nós queremos para as nossas vidas, nós podemos nos perder rodando, recebendo coisas até muito menos do que aquilo que realmente Deus tem para nós. Nós vamos nos distrair com algumas propostas. Naquele momento eu estava renunciando a ganhar mais financeiramente, mas em contrapartida, o meu propósito com Deus, aquilo que Deus tinha para mim, era muito maior. Eram coisas, né, não palpáveis, materiais, mas era salvação de vidas. E ao passo que se eu me distraísse naquilo ali, em busca de ter maiores ganhos, para que ter maior ganho? Eu precisava, de fato? Não, poderia sim. Aquilo ali, né, seguir um roteiro de vida já conhecido, né, de facilitar a vida de outras pessoas, financeiramente, materialmente. Mas o que Deus espera de nós? Nosso tempo é muito precioso. Quando nós nos distraímos, quando nós passamos à frente de Deus, né? Nós temos que ver as motivações que nos levam a fazer aquilo que nós estamos ali sendo convidados, estamos tentados a fazer, né? É tudo sob a direção de Deus. E é muito necessário parar. Nenhum motivo. Tudo que é rápido demais, tudo que é acelerado, tudo que... Isso já é um sinalizador que pode não ser de Deus. Porque quem age assim é o inimigo, né? Ele não dá tempo para nós pensarmos, para nós analisarmos. E quando nós estamos ali dentro ou lá na frente, poxa, eu perdi tempo, não era bem isso. Porque realmente necessário é oração, necessário é intimidade com Deus, para que a motivação maior, sabe, ela seja realmente servir a Deus. Pelo menos para mim, nessa altura da minha vida, o que é mais precioso para a minha vida é servir a Deus, e servir a Deus é salvação de vidas. Então, se eu me distraio com outras coisas, se eu não jogo a minha rede do lado certo do barco, se eu não pergunto para Deus, se eu não obedeço, vai ser um desastre, não vai? Então eu não sei exatamente o que você está vivendo, né? Nós não sabemos, mas você não deve ter parado aqui por um acaso. Então isso aí que está te chamando, né? Que está te convidando, o que você quer de fato, é necessário que nós peçamos a Deus. Senhor, isso vai me levar ao ponto daquilo que é a sua vontade para a minha vida, que é perfeita, que é boa, que é agradável. Ou eu vou rodar e daqui a pouco eu vou voltar e vou dizer, nossa, não era bem isso, não era exatamente isso. Sabe, tem coisas que são mais preciosas, são mais valorosas, sabe? E geralmente as coisas preciosas, valorosas, elas não são observáveis em foco imediatamente, elas estão pelo lado de dentro. Elas são coisas atuais, são valores que se ficam mais tempo. E também não são valores que vão perecer, são valores que vão ficar. E eu digo uma coisa para vocês, Deus não nos deixa faltar nada, sabe? Deus, ele providencia. Quando Ele nos chama, Ele providencia. Ontem, né, eu tive uma surpresa, né, conversando com uma amiga, né? Eu sempre tive amigas, assim, de muito mais idade do que eu, sabe? Sempre tive essa afeição, essa coisa. E hoje a minha amiga disse assim, o meu irmão, ela disse pra mim, que já é falecido, viu você de chupeta na boca, de pijaminha, e falou, né,
para sua mãe. Ele me falou que ele falou para sua mãe, porque minha mãe era amiga dela, por ter mais idade, né? Que Deus tinha um chamado muito lindo para sua vida, sabe? E essa pessoa também, mais tarde, me encontrou já mulher, com 30 anos, quase 30 anos, e disse a mesma coisa para mim. E eu parei naquele momento e falei, meu Deus, que bom ouvir isso, me certificar disso, é o tempo certo do Senhor me dar essa certificação, né? Como é bom a gente saber, a gente ter certeza dos propósitos que Deus tem para a vida da gente. E ainda que eu não esteja tão jovenzinha, né? Você, não sei que idade que tem também, não importa, nós temos o hoje. E é no hoje que nós vamos dizer sim para o Senhor. É no hoje que nós vamos jogar as nossas redes do lado que o Senhor mandar, sabe? Mas é necessário que todos os impedimentos, todos os embaraços, todas as motivações erradas sejam extirpadas, sabe? Não com as nossas próprias forças, mas com o bisturi espiritual, aquele bisturi de Deus, sabe? Como uma cirurgia, para que nós ouçamos a voz de Deus e atendamos, sabe, o chamado dele, que é muito lindo, que é muito profundo, a fim de que sejamos canal para que outras pessoas da nossa vida tenham, a nossa volta, tenham vida em abundância. Tá um barulho aqui, né? Um fundo aqui, mas eu desejo e peço a Deus que você esteja ouvindo com clareza, que Ele blinde os seus ouvidos para as outras vozes, em nome de Jesus. E antes de você desligar aqui, vamos orar? Ô Pai, santo, querido, justo, fiel, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor esteja trabalhando, continue trabalhando na minha vida e na vida de tantas quantas pessoas, ó Pai, te ouvir através desse vídeo, ou de outros vídeos também, que estão lá, Pai, eu não oro só pelo trabalho que eu faço, mas eu tenho certeza que tem outros irmãos também que têm trabalhado, levado a Tua palavra com esperança, com obediência, a Deus, com fé. Que nós cresçamos, ó Deus, que nós possamos ouvir a Tua voz, atender a Tua voz, ó Deus, sermos obedientes, termos discernimento, ó Deus. E realmente permitir que o Senhor mergulhe a fundo dentro de nós e nos revele, ó Deus, a verdadeira motivação que nos leva às nossas escolhas, ó Deus. Mas também cubra as nossas escolhas, ó Deus, nos proteja e nos ajude, ó Deus, a escolher aquilo que é precioso, que é muito mais precioso do que aquilo que os nossos olhos naturais veem, Deus. Aquilo que os teus olhos espirituais podem nos mostrar. Em nome de Jesus, Senhor. Vai lá, meu amado, minha amada. Curta, compartilhe. Deixa lá seu amenzinho, alguma coisa para ajudar o vídeo a ir além. Em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.